O que Jesus veio para manifestar quem é Ele para as pessoas. Aquele Espírito estava dizendo quem é Jesus. Mas por que Jesus nunca deixava que os Espíritos falassem quem Ele era? E eu tenho entendido isso na minha vida. Isso tem sido uma riqueza nesse tempo para a minha vida. E eu vou dizer para você. Eu sei que muitos já sabem, não importa. Mas se o Espírito Santo de Deus não revelar para mim e para você quem é Jesus, o negócio vai dar errado. Jesus sabia que a revelação verdadeira de quem Ele é só pode vir pelo Espírito Santo de Deus. E eu comecei a entender como que o diabo introduz o joio na igreja. O Espírito Santo leva para a igreja filhos. O diabo leva joio. Quando ele convence uma pessoa de quem é Jesus, e a pessoa vai para o nosso meio, porque ou ele ou alguém que não tem nenhum compromisso com Deus ou com o Espírito Santo, o negócio vai complicar. Porque essa é a semente do joio. Não é entender com o nosso entendimento quem é Jesus Cristo, é ser imprimido no nosso espírito quem é Jesus Cristo. É a certeza de que eu não tenho apenas o conhecimento de quem é Jesus, eu fui transformado em filhos. E só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso na nossa vida. Então nós precisamos entender que não é levar simplesmente as pessoas para a igreja, já tem sido falado aqui, comprometimento com a verdade, com santidade, e temos um canal aberto para que o Espírito Santo de Deus venha, frua, atinja a pessoa com impacto. É tão simples. Jó ele fala, olha, a árvore está cortada, o galho, o tronco apodreceu, as raízes começam a apodrecer na terra, e ele dá uma solução tão simples para uma situação tão desastrosa. Parece que morreu, acabou. Para que Jó fala? Joga água. Está o tronco morto, está apodrecendo, joga água, vai brotar tudo. E o desejo nosso, que Deus olhe essa água na nossa vida, Deus olhe essa água na igreja. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã aqui tão agradável na presença do Senhor. Deus, nós não queremos fazer, nós queremos deixar o Senhor fazer através das nossas vidas. E por isso, Senhor, nessa manhã, abra o nosso coração. Deus, nós podemos colocar uma caixa, colocar canos, colocar torneira para que a pessoa com sede beba água, mas se não tiver água, não vai resolver nada. Por isso, nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, destranca os céus sobre as nossas vidas e nos dê uma experiência marcante para que realmente o reino do Senhor seja estabelecido de verdade sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui nesses dias. Como tem sido bom, Deus, estarmos recebendo do Senhor através dos teus filhos. Nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade nesses dias. Muito obrigado, Senhor. Amém. Eu lembro de uma história de um viajante. O pessoal de Picanha deve estar cansado já de ouvir essa história, né? Antes de falar essa história, deixa eu contar uma outra coisa que aconteceu. Nós estávamos em 2000 na Lagoinha e foi um tempo muito bom ali, um congresso, né? Ágata ali de Belo Horizonte, muitos outros e muitas pessoas ali também. O Congresso da Missão foi o primeiro que nós participamos. E no domingo eu tinha que voltar para casa, eu pregaria a noite na igreja e eu fiz uma pergunta para Deus: Senhor, eu estou voltando, desculpa. Eu estou voltando para a Pitani e essa noite eu vou ter que falar na igreja. O que é que eu vou falar? E Deus falou comigo: fala sobre arrependimento. Porque, Senhor, o Senhor sabe que já está até desgastado, é a coisa que eu mais falo na igreja sobre arrependimento. Mas Deus me deu uma orientação, me falou algo muito interessante. Se você acha um objeto no meio do barro, às vezes quando você dá uma lavada naquele objeto, você vai ver que lavou, mas não ficou muito bom. Aí você dá a segunda, dá a terceira, uma hora vai ficar bem limpo, né? Bem brilhante e bonito. Deus falou comigo: a palavra de arrependimento tem esse efeito. Então, fale. E até hoje eu tenho falado sobre arrependimento, porque eu sei que este é
o maior princípio para que o reino de Deus se estabeleça. Esse é o maior princípio que para o Espírito que é santo venha fluir grandemente na nossa vida. E hoje eu quero falar sobre a importância do Espírito Santo de Deus no estabelecimento do reino de Deus na nossa vida e no nosso meio. Jesus ele deu uma dica bem clara: o reino de Deus primeiro é estabelecido no seu interior, na sua vida. Então não adianta queremos estabelecer o reino de Deus de outra forma, se não passa por nós, pela nossa transformação. Quando o Espírito Santo consegue fazer uma cirurgia na nossa vida, que retira aquilo que impede que a imagem e a semelhança de Deus seja transmitida com exatidão, e Ele nos enche e nos capacita. Às vezes não vai precisar nem de palavra para que as pessoas sejam alcançadas, porque aquilo que está em nós vai fluir de uma forma sobrenatural. Eu lembro de uma história de um homem que gostava de beber água em um determinado lugar. Então sempre que ele ia naquela direção, ele parava ali para beber água. Só que chegou um dia, não tinha água, a água tinha secado. Ele então gostava tanto daquela fonte que ele resolveu olhar o que tinha acontecido. Ele foi seguindo o pequeno leito daquele córrego. E quando chegou num determinado lugar, ele viu que as folhinhas tinham caído, uma por uma, juntado e criado um obstáculo para que aquela água fluísse. E ele começou a limpar aquelas folhinhas. Foi tirando folhinhas, e aquela água voltou a correr livremente o seu curso e matar a sede das pessoas novamente. E o propósito de Deus para a nossa vida é que do meu e do seu interior fluam rios de água viva. Esses dias eu estava pensando muito em uma passagem extremamente conhecida, falada, quando Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Ele continua: e esses sinais seguirão aos que creem. Eu parei para pensar nessa passagem. Deus começou a ministrar no meu coração. Eu tenho visto muitos problemas dentro das igrejas porque as pessoas querem estar aqui, querem cantar, querem apresentar, querem pregar, querem fazer várias e várias coisas. E hoje o condicionamento da mente das pessoas é esse: as pessoas chegam na igreja com 1 mês, 2 meses e começam a perguntar o que eu tenho que fazer, o que trabalho que eu vou fazer. E eu acho isso que é realmente importante. Mas a gente começou a perder o foco, que nós estamos retomando já algum tempo de volta. Jesus disse: ide por todo mundo, nos deu um caminho. Pregar o evangelho a toda criatura, nos deu um alvo. E nos deu uma promessa que estes sinais seguirão ao que creem. Então quando Jesus nos dá um caminho, uma direção, ela vá a qualquer lugar que for preciso. E aí ele dá o alvo: pregue, fale do evangelho à criatura. É simples, né? Criatura não é filho. Por que eu estou tão preocupado em falar para os filhos, se Jesus mandou falar para as criaturas? Às vezes nós queremos pregar na frente da igreja. O meu vizinho nunca ouviu falar de Jesus porque eu nunca falei para ele. Quantos de nós está se perguntando qual é o meu ministério? Eu estou te falando essa manhã qual é o seu ministério. Deus não deu outro ministério para a igreja no geral, no total. Ele disse: vá por todo mundo, porque existem criaturas que precisam ser reveladas, essa questão da paternidade de Deus, para que elas sejam incluídas na família. Nós estamos brigando às vezes pelo lugar no teatro, no louvor, na palavra, e em vários outros lugares nós não conseguimos entender que o chamado é outro. Imagina se focamos nisso. Deus tem poucas pessoas para ministrar o corpo. Isso não é para todos, mas Deus tem os chamados para todos. E o maior chamado que existe foi dado para todos. E uma coisa que eu comecei a perceber nessa passagem: nós queremos ver sinais, nós queremos ver maravilhas, nós queremos ver milagres, mas Jesus deu uma identificação do lugar onde isso vai acontecer. Vá por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quando ele indica o caminho, ele fala mais embaixo: e estes sinais seguirão os que creem. Que caminho que os sinais vão seguir? Jesus disse: se não houver sinais e maravilhas, o povo não crê. Ele não estava falando para mim: eu já criei.
Eles estavam falando para quem precisava de crer. Ontem eu vi alguém dizendo aqui, olha, o apóstolo disse que se você quer expulsar demônios,